Fala, torcedor e torcedora de todo o Brasil, de todo mundo. Rapaziada, no vídeo de hoje vamos analisar aqui um pouco a 10ª rodada do Campeonato Brasileiro, né? Ainda não acabou, tem o jogo ainda do Botafogo que foi adiado para o dia 4 de junho e o jogo do Red Bull Bragantino e Juventude que ainda não aconteceu, vai acontecer na noite de hoje, beleza? Enfim, mas antes de a gente começar, se inscreve aqui no nosso canal, deixa o like, segue a gente aqui no nosso Instagram, beleza? Em todas as redes sociais, Matheus Focos, tá, rapaziada? Deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho pra você não perder nada, que a gente tá quase chegando aí a 300 inscritos, beleza, minha rapaziada? Então vamos que vamos a crescer o canal, beleza? Então, bora começar esse vídeo. Bom, já tô compartilhando aqui com vocês os jogos, né, que já aconteceram. Botafogo Ceará, que foi adiado, né, pro dia 4 de junho, porque por dois motivos. Um que não teria como ter a logística no Rio de Janeiro, né, com mesmo o jogo do Fluminense e Vasco, né, ou seja, 3 torcidas em um único dia no mesmo horário. Não tem como essa logística acontecer, muito complicado por conta da segurança que precisa ter nos estádios, né, e também por não ter o tempo suficiente para o Botafogo se recuperar para jogar no meio de semana. Tá? Então foi adiado aí pro dia 4 de junho. Vamos começar aqui São Paulo e Mirassol, rapaziada. Mirassol aí que venceu o São Paulo dentro do Morumbi. Eu tinha botado lá a vitória do São Paulo e sem muitas dúvidas, né? Vitória do São Paulo lá no nosso vídeo que a gente simulou a 10ª rodada, enfim, que eu dei os meus palpites. E o Mirassol venceu o São Paulo aí por 2-0, cara. É uma excelente vitória para a equipe do Mirassol, fora de casa, para ganhar confiança, para ganhar ponto na tabela. E é isso aí, o Mirassol tá crescendo aí na temporada. Muitos diriam que o Mirassol seria um dos favoritos a cair, né? E não, tá se mantendo aí, tá em até uma boa posição na tabela que a gente vai ver aí na próxima parte do vídeo. Fluminense e Vasco, cara. Fluminense e Vasco, que o Fluminense venceu o seu confronto do Vasco, né? O Vasco não vence o Fluminense desde 2018 no Maracanã. E o Vasco abriu o placar com o Ryan, né? O Ryan fez até aquele C lá pra torcida do Fluminense e tudo mais. E depois o Fluminense vai lá e vira o jogo com um gol ali contra do Verratti, né? A cabeçada do Lima, o Léo Jardim espalma. O Verratti bota pra dentro sem querer de peito. E depois um chutaço do Guga no ângulo. E o Fluminense vira o jogo e vence o seu clássico contra o Vasco. O Vasco aí na zona de rebaixamento, numa situação muito crítica. E o Fluminense aí em 5º colocado, crescendo aí na competição. Enfim, fazendo o máximo que dá, porque tá em 3 competições também e tem um elenco limitado, né? Agora Atlético Mineiro e Corinthians, cara. Um jogo que eu acho que eu botei que seria empate lá na nossa simulação, né, nos meus palpites. E foi empate, né, rapaziada? Atlético Mineiro e Corinthians lá na casa do Galo. Um jogo difícil, né? Um jogo difícil, um jogo truncado, porque são duas equipes que são muito qualificadas. O Corinthians aí, o Atlético Mineiro muito bem na temporada. O Corinthians também bem aí crescendo, apesar de ter os seus altos e baixos. São duas equipes que eu acho, na minha opinião, que oscilam muito, mas são duas grandes equipes aí, né? Enfim, cada um leva um ponto para cada lado. Um jogo bem truncado aí, lá na Arena MRV. Agora Grêmio e Bahia, cara. Grêmio e Bahia que teve lance de polêmica. O Grêmio venceu aí por 1-0 do Bahia, gol de pênalti. O Grêmio em 12º e o Bahia em 7º, eu acho, né? A gente vai conferir ele melhor na tabela. E, cara, é isso. Um ponto importante pro Grêmio ali, que não vinha muito bem na temporada. O Bahia já vem melhor na temporada, né? 7º colocado no Brasileirão, com bons resultados na Libertadores, né? Enfim, e uma boa vitória pro Grêmio. Agora Sport e Inter, que eu tinha dado vitória do Inter, mesmo lá na Ilha do Retiro. E com -1, né? O Inter empatou aí com o Sport. O Sport empatou com o Inter e aí ficou também um ponto para cada lado. Palmeiras e Flamengo, com um jogo com bastante polêmica, né? O jogo que foi literalmente decidido em meio às polêmicas. No primeiro tempo teve um pênalti ali do Varela, num cruzamento ali da equipe do Palmeiras, que o Varela ele pulou para cortar o cruzamento e a bola realmente bate na mão. Só que a dúvida foi se foi fora da área ou dentro da área. Pelas imagens que a gente viu, a situação estava muito inconclusiva para mim. Então é aquilo, né, cara? Se a imagem tá inconclusiva, você tem que definir com a marcação de campo. E foi isso que aconteceu. A situação, a minha imagem estava muito inconclusiva, eu fiquei muito na dúvida até agora, não sei se foi fora ou dentro da área, me pareceu fora, mas
não tinha um ângulo certinho ali em cima da linha de alguma câmera. Então foi inconclusivo e se manteve aí a decisão de campo. E no gol do Flamengo, que o Piquerez errou esse pênalti, na hora do pênalti do Flamengo, o Murilo faz um pênalti ali no Arrascaeta. Houve sim o contato, mas talvez não tenha tido um contato, que o contato não definiu a queda do Arrascaeta, né? Não teve esse impacto todo e aí ele simulou o pênalti, na minha opinião, mas o juiz entendeu de outra forma e marcou o pênalti aí pro Flamengo. O Arrascaeta foi lá e converteu e fez 1-0 para a equipe carioca. E logo depois o Ayrton Beijing faz o seu segundo gol aí, o segundo gol do Flamengo, e vence por 2-2 o Palmeiras. Uma excelente vitória do Flamengo fora de casa com o Allianz Parque lotado, tá? Uma excelente vitória. Flamengo aí que diminui bastante os pontos aí para o Palmeiras, que é a primeira colocada, e o Flamengo é o vice-líder, tá? Santos e Vitória, uma excelente vitória do Santos, tá? Neymar aí que jogou mais do que jogou no meio de semana. O Santos vinha de uma eliminação ali para o CRB na Copa do Brasil e, cara, tava numa situação muito crítica no campeonato, né? O Santos agora consegue aí vencer o Vitória e tem um respiro aí a mais, né? Neymar jogou muito, como sempre ele faz a diferença, né? E o Santos vence do Vitória por 1-0 e tem um respiro aí no Campeonato Brasileiro. Já Fortaleza e Cruzeiro, né? Fortaleza que vinha bem na temporada, o Cruzeiro que não vinha tão bem na temporada, né? Do nada, depois de uma vitória contra o Flamengo, deu um estalo e começou a ter uma crescente absurda na temporada, né? Hoje é o terceiro colocado do Campeonato Brasileiro, venceu seu jogo fora de casa agora contra o Fortaleza por 2-0. E, cara, a gente vê a diferença. Mas um pouco antes da vitória do Flamengo, o Cruzeiro tinha acabado de ser eliminado por 2 rodadas de antecedência da Sul-Americana, de um grupo que não era tão forte assim. E o Cruzeiro vai lá e depois de uma vitória dá esse estalo e começa a crescer e vencer os seus jogos na temporada. Com o elenco que tem, a gente sempre fala. Eu sempre falei aqui, desde o início do ano, que com o elenco que tem, o Cruzeiro não pode brigar por menos que pelo menos um título. O Cruzeiro tem um elenco muito forte, não poderia ter sido eliminado por 2 rodadas de antecedência, não poderia ter sido eliminado na fase de grupos da Sul-Americana. Então, o Cruzeiro agora virou a chave e está se comportando como um elenco vencedor, como um time vencedor, com tanta história que tem aí no futebol brasileiro. E é isso. E o jogo do Red Bull Bragantino e Juventude vai acontecer hoje lá em Bragança Paulista, às 8 horas da noite. Agora vamos acompanhar a tabela, rapaziada. Palmeiras em primeiro, né? Ainda assim, mesmo com a derrota, mas o Palmeiras em primeiro colocado. Flamengo em segundo colocado com 21 pontos, somente 1 ponto atrás do Palmeiras, que é o líder, né? Cruzeiro em terceiro com 20 pontos. Red Bull Bragantino aí, que joga hoje ainda em quarto colocado com 17 pontos. Se vencer, cola ali no Cruzeiro. Fluminense em quinto colocado com 17 pontos também. Ceará em sexto colocado com 15 pontos. Sétimo, Bahia. Oitavo, Corinthians. Mirassol aí, que venceu uma excelente vitória contra o São Paulo fora de casa com 14 pontos. Atlético Mineiro em décimo colocado também com 14 pontos. Botafogo com 12 pontos em 11º, Grêmio em 12º e São Paulo em 13º. 14º, Internacional com 11 pontos, Vasco em 15º, eu acho que eu falei que o Vasco ainda estava na zona de rebaixamento, mas não, está fora da zona de rebaixamento em 15º com 10 pontos. Fortaleza, uma situação muito crítica, com 10 pontos também, junto com o Vasco, né, e o Inter. Vitória, a zona de rebaixamento aí começa com Vitória, Santos, Juventude e Sport, cara. Sport aí que é o lanterna e provavelmente vai ser o rebaixado, né? 10 rodadas, somente 3 pontos, não teve nenhuma vitória, né? Enfim, 7 derrotas e 3 empates. Bom, esse foi o vídeo, espero muito que vocês tenham gostado, uma breve análise aí da 10ª rodada do Campeonato Brasileiro. Ainda temos o jogo do Botafogo para acontecer e também do Red Bull Bragantino e Juventude, que vai acontecer na noite de hoje, beleza? Então é isso, se vocês gostaram do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal aí que a gente tá quase batendo aí 300 inscritos, beleza, rapaziada? Então é isso, segue a gente em todas as redes sociais, Matheus Focos, e é isso, valeu, rapaziada, tamo junto, valeu, falou e é nóis.